7 de dezembro de 2024. Neste sábado da primeira semana do tempo do Advento, a Igreja celebra a memória de Santo Ambrósio, bispo e doutor da Igreja. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia, vos saúdo com a paz de Jesus. Que alegria nos encontrarmos nesta manhã deste sábado, refletirmos sobre a liturgia da Igreja, nesta manhã, sábado, fim de semana. Aqueles que ainda estão a trabalhar, desejo um dia de trabalho abençoado. Aqueles que já estão no repouso do convívio familiar, fraterno, desejo um excelente fim de semana desde já. E nesta manhã nós vamos meditar a primeira leitura que a Igreja nos propõe nesse sábado. E antes, é sempre importante mencionarmos um pouquinho da vida do santo que nós refletimos. Santo Ambrósio nasceu em Treves no ano de 340, bem nas primícias do cristianismo, né? Santo Ambrósio foi governador de algumas províncias da Itália, depois se tornou, vamos dizer assim, bem precocemente bispo de Milão, né? Sua sabedoria, sua inteligência fez com que ele conquistasse esse título de bispo de Milão, né? E uma coisa muito interessante que marca a vida desse santo é o zelo, o amor pela Igreja. E Santo Ambrósio um excelente pregador, né? Um excelente pregador, né? Nós temos os textos de Santo Ambrósio, inclusive muitos textos de Santo Ambrósio compilados na liturgia das horas, que a Igreja em todo o mundo reflete. Então vocês também podem encontrar os textos de Santo Ambrósio na internet facilmente, né? Um homem cheio de sabedoria, um homem inteligentíssimo, sapiente, né? Santo Ambrósio foi muito respeitado no seu tempo, né? Conta a história que até mesmo o imperador romano Teodósio foi corrigido, levou bronca de Santo Ambrósio e por ter feito algo errado, um excesso, né? E o imperador acatou, o imperador ouviu Santo Ambrósio, um homem, sabe, aquela pessoa que é madura e que é ouvida por todos, né? Então a figura desse santo é, de fato, um homem cheio de sabedoria, um homem que muito contribuiu para a Igreja do seu tempo, né? E algo que marca a vida de Santo Ambrósio, e também foi um grande contributo para a sua santidade e a sua reverência por toda a Igreja em todo o mundo, foi a sua pregação, aquela pregação que despertou a conversão de Santo Agostinho, né? Santo Agostinho, nós sabemos, no dia que nós celebramos a memória dele, contei um pouquinho da sua história, né? E Santo Agostinho era um homem totalmente errante, né? Boêmio, caído numa vida desordenada, numa vida de promiscuidade. Em certo momento ele se decide ir na missa em Milão, e a missa presidida por esse bispo, né? Santo Ambrósio. E o bispo Ambrósio, né, sempre cheio de sabedoria na sua pregação, acaba por ser instrumento carnal da graça de Deus e da conversão de Santo Agostinho. Olha, então, esse santo é um grande exemplo para nós padres, né? Porque às vezes nós escutamos algumas pregações por aí, minha gente. A gente fala, nossa, mas esse tipo de pregação está edificando no que as pessoas? Né? Sabe que eu sou uma pessoa que eu falo para vocês, eu prego para vocês, eu faço reflexão diariamente para vocês leigos, vocês que me acompanham nas redes sociais, e eu também sei que tem muitos padres que ficam, uma hora ou outra, bisbilhotando um pouquinho os meus materiais aqui, né? E também não tem nada demais, podem olhar, podem apreciar, o que servir, pode aproveitar, se não servir também descarte, né?
E sou muito questionador, né? Olhando a imagem desse pregador, né, tão exímio, eu fico me questionando, falo assim, o que eu quero da minha pregação? O que eu quero do meu ministério? Né? Eu não posso subir num púlpito e ficar falando coisas que não vão acrescer em nada na vida das pessoas. E a gente escuta algumas pregações que são assim, né? Pregações permissivas, pregações unicamente motivadoras, pregações que falam somente de coisas que acabam confortando o ego das pessoas. E a gente sabe, né, quando a gente estuda esses santos místicos, a gente sabe, minha gente, que a pregação da igreja, ela serve para motivar, serve para consolar, serve para despertar alegria, fé, esperança. A pregação serve para isso, mas a pregação da igreja também serve para denunciar pecados, para falar de uma vida de conversão, para falar da vida de santidade. Não é somente oba-oba, né? E quando a gente vai... a primeira parte, né, motivacional, consoladora, que desperta alegria, essa parte, todo mundo gosta, porque acaba nos levando para dentro de nós mesmos. Isso conforta todo mundo, agrada todo mundo. Mas quando a gente começa a falar de pecados, quando a gente começa a falar de uma vida de conversão, os primeiros a serem machucados por esse tipo de pregação somos nós mesmos pregadores. Por quê? Porque nós somos indignos. Minha gente, quanto tempo a gente já escuta a palavra de Deus, né? E quanto tempo a gente reincide numa vida de distanciamento de Deus? Os pecados que se repetem. A gente consegue até perceber que a gente amadurece. A gente amadureceu, né? De 10 anos para cá, quem não amadureceu? Né? A gente amadurece, mas quantas vezes a gente demora para dar passos pequenos de conversão? Então a palavra de Deus, ela nos fere, ela nos machuca. E a pregação serve para isso também. Né? É aquela coisa, um pai que ama o filho, ele não vai dar só água com açúcar pro filho. Tem momentos que o filho vai ter que tomar um pouquinho de fel, de limão, e o pai que ama vai corrigir, vai repreender, porque quem ama corrige. A palavra de Deus é assim. Então quando a gente celebra Santo Ambrósio, é uma boa oportunidade para a gente refletir se a gente tem sido eficaz no nosso ofício. Né? Um bom pai, uma boa mãe, não é só quem passa a mão em cima na cabeça do filho. É quem mostra a verdade. Um bom pregador, um bom padre, não é só quem fica falando de que Deus é amor, que Deus ama todo mundo, que tá tudo bem, que Deus vem em nosso auxílio, que Deus blá 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 blá. Tá. E não tem correção, não se mostra a urgência da conversão. Então, reflitamos um pouco sobre isso. Né? Isso é importante. É importante nós refletirmos. E hoje a igreja nos propõe a leitura do livro do profeta Isaías, o capítulo 30, versículos do 19 ao 21, do 23 ao 26. Assim fala o Senhor, o Santo de Israel: povo de Sião, que habitas em Jerusalém, não terás motivo algum para chorar. Ele se comoverá à voz do teu clamor. Logo que te ouvir, ele atenderá. O Senhor de certo dará a todos o pão da angústia e a água da aflição. Não se apartará mais de ti o teu mestre. Teus olhos poderão vê-lo e teus ouvidos poderão ouvir a palavra de aviso atrás de ti. O caminho é este para todos. Segui por ele, sem desviar-vos à direita ou à esquerda. Ele te dará chuva para a semente que tiveres semeado na terra, e o fruto da terra será abundante e rico. Nesse dia, o teu rebanho pastará em vastas pastagens. Teus bois e os animais que lavram a terra comerão forragem salgada, limpa com pá e peneira. Haverá em toda montanha alta e em toda colina elevada
arroios de água corrente, num dia em que muitos serão mortos com um desabamento de seus torreões. A lua brilhará como a luz do sol, e o sol brilhará 7 vezes mais, como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor curar a ferida de seu povo e fizer sarar a lesão de sua chaga. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas, nós estamos acompanhando ao longo desta semana o texto de Isaías, né? E sabemos que até o capítulo 39 nós acompanhamos um profeta Isaías. Do 40 ao 55 nós acompanhamos o segundo Isaías, né? E do 56 até o 66, nós acompanhamos o terceiro Isaías. São 3 profetas em tempos distintos, diferentes, né, que foram acoplados numa única profecia. Mas esse primeiro Isaías, ele vive num tempo em que ele está, em nome de Deus, preparando o povo para uma situação de extremo sofrimento, né? O povo permaneceu na infidelidade de Deus. E quando a gente está distante de Deus, minha gente, vem a consequência, vem a paga, né? Vem as situações difíceis. Isso é uma coisa que é como que é automática. Como que é automática, né? E o povo colheu a consequência. O sofrimento no exílio da Babilônia foi um sofrimento horrível, né? E o profeta está anunciando, está prevendo, está levando o povo a refletir que mesmo que o povo passe por esse sofrimento, né, como diz o versículo 20, de certo o Senhor dará a todos o pão da angústia e a água da aflição. Olha só, uma frase que assusta. Mas o Senhor não se apartará mais de ti, o teu mestre, teus olhos poderão vê-lo. Ou seja, mesmo nos momentos difíceis da vida, mesmo nos momentos em que às vezes nós colhemos as consequências das nossas más escolhas, ou mesmo nos momentos que a gente padece sofrimentos que não tem explicação, minha gente, Deus se comove e Ele está a caminhar junto conosco. Nós nunca estamos sozinhos. Nunca, nunca, nunca. Nas alegrias, nas conquistas da vida, Deus está lá. Também nas tristezas, nas perdas, nos sofrimentos, ainda assim Deus está presente, né? O Senhor, Ele nos permite, como nos diz o texto, viver pão da angústia e água da aflição. Quem de nós nunca comeu o pão da angústia? Quem de nós nunca viveu a água da aflição? Nunca bebeu essa água? Todos nós. A vida é feita de momentos bons, mas também momentos difíceis e tristes. Essa é a vida humana. Porque nós estamos nesse mundo transitório, nós estamos de passagem para uma pátria definitiva, onde não há sofrimento, morte ou dor. Mas por enquanto nós temos de enfrentar esse caminho, né? Nós temos de enfrentar perdas, como também de nos alegrar e gozar das alegrias de receber as bênçãos de Deus. Nós temos de enfrentar a morte, nós temos de enfrentar o nascer, as conquistas, bons momentos, mas também momentos difíceis. Em tudo, Deus está presente. Deus está presente. E Ele é o sol nascente. A lua vai brilhar como a luz do sol, e o sol brilhará 7 vezes mais, como a luz de 7 dias. No dia que o Senhor vier curar a ferida do seu povo, sarar a lesão da sua chaga. O texto de hoje termina dessa maneira. É uma profecia belíssima. Minha gente, não há feridas que não sejam curadas. Não há trevas que não venham a se clarificar com uma luz que vem de Deus. Nessa vida, nós vivemos ciclos. Ciclos se encerram, outros se iniciam. E assim nós temos de enfrentar, nós temos de seguir,
Nós não podemos parar. Nós não podemos parar. Por isso que no versículo 21, Deus vai dizer assim: o caminho é este para todos, segui por ele sem desviar-vos à direita ou à esquerda. E se nós, ou eu, ousadamente pudesse acrescentar algo à palavra de Deus, eu diria sem desviar também para trás. Porque muitas vezes nós queremos fugir do que é nosso, para a direita, para a esquerda, mas também para trás. Quantas vezes regredimos na fé? Quantas vezes as situações que nós vivemos nos faz esmorecer na fé, não reza mais, né? Quer parar com tudo, quer jogar tudo pro alto, quer deixar de viver. Calma, 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 calma. A vida é muito maior do que isso. Minha gente, o dom da vida é muito maior do que as nossas dificuldades. E o poder de Deus supera em tudo as nossas adversidades. Abracemos a Deus, reconheçamos que nós temos um Deus cheio de poder, que está junto de nós, luta por nós e conosco. Nós não estamos sós. Não nos desviemos nem à direita nem à esquerda e nem para trás, mas sigamos à frente, enfrentando o que tem que enfrentar, porque se passamos por vales tenebrosos hoje, amanhã será um dia melhor. Creiamos nisso. Que Deus nos ajude e que essa palavra de hoje nos motive, nos alegre a seguirmos nossa vida tocando em frente, olhando para frente e nos abraçando uns aos outros e mais importante de tudo, abraçando a Jesus. Desejo a você um fim de semana cheio de Deus, com muita paz, carinho, amor. E hoje nos recomendemos a oração, a intercessão, a prece de Santo Ambrósio, que está na Igreja Celeste rezando por todos nós que o invocamos. Um beijo no coração. Amanhã é dia da Imaculada Conceição, então nós vamos postar a homilia dominical, não deixe de assistir. E também não deixe de compartilhar. E nós retomamos com este programa Reflexão Diária na próxima segunda-feira. Obrigado por me acompanhar, obrigado por caminhar comigo, obrigado por rezar comigo. É uma alegria nos encontrarmos todas as manhãs. Obrigado, gratidão. E você que me escuta é uma pessoa muito importante nessa missão evangelizadora de levar a palavra de Deus. Força e coragem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.